Elabora o PDF. PowerPoint. Vou cuidar, tá no último. Ai, ai. Um dia eu aprendo esse negócio. Cadê? Então é o seguinte, falando sobre difusão. O que é que vocês imaginam por difusão? O que é que vem à cabeça de vocês? Termo difusão. Já escutaram aquele negócio lá? Escutaram, por exemplo, alguém coloca um perfume muito bom ou muito ruim e chega essa pessoa dentro de um recinto e você começa a sentir o cheiro daquele perfume. Como diabos você foi sentir o cheiro daquele perfume? Vocês têm poderes sobrenaturais, tipo, se bem que Wolverine não é sobrenatural não, né? Wolverine Vocês têm o faro de Wolverine, ou que danado aconteceu? Por que danado a gente sente o cheiro do perfume? Quando a essência do perfume espalha pelo ar, ele está se difundindo. A partir do momento que ele faz isso, na verdade, quando a pessoa vai andando, já vai ficando o cheiro ao redor por onde ela vai passando. Então, o que é que acontece ali? Eu tenho um processo de difusão do perfume no ar e até chegar ao nariz daqueles mais sensíveis, que é a mesma coisa também com fumaça de cigarro, que se você não gosta, você consegue pressentir o cheiro de cigarro a 1.500 km de distância, tá? Então, e é ótimo também dentro de ônibus, é sensacional. Dá um jogo muito bom. Então, assim, da mesma coisa, ou da mesma forma que isto acontece com o perfume, isso também pode acontecer, ou vai acontecer, com os materiais metálicos. Acontece também com os poliméricos em maior número e em menor quantidade com os cerâmicos, porque como os materiais cerâmicos as ligações são iônicas, então a difusão é um pouco mais complicada, mas mesmo assim vai acontecer. Então está aí o conceito de difusão. Então, basicamente, começa aí falando sobre corrente elétrica. Da mesma forma que a corrente elétrica está associada ao transporte de cargas elétricas através de um fio condutor quando está sujeito a uma diferença de potencial, a difusão está associada ao transporte de massa que contém um sistema quando nele existe um gradiente de concentração. Vocês se lembram todo mundo já passou por fenômenos de transporte, não? O que seria um gradiente de concentração? Imaginar o seguinte, essa sala está refrigerada, certo? Temperatura amena. Se eu abrir a porta, o que é que vai acontecer com este ar gelado? Ele vai sair pela porta. Você vai passar em frente à porta, vai sentir um arzinho gelado. Por que acontece isso? A sala está impregnada de ar gelado? Está. O gradiente de concentração de ar gelado está grande aqui dentro, pequeno lá fora. Então o que é que vai acontecer? Vai sair de um local onde a concentração é grande para onde a concentração é pequena. Dá um exemplo maluco. Se o prédio for fechado, tudo fechadinho, as portas tudo fechado, todas as janelas das salas estiverem abertas, todos os ar-condicionados ligados. O que é que vai acontecer com o passar do tempo com a temperatura do corredor? Ela vai tender a esfriar e o negócio vai entrar em equilíbrio térmico. A partir desse momento que ele entra em equilíbrio, o que é que acontece com a concentração? Vai diminuindo e esse gradiente, essa diferença de um e outro, diminui. Então,
para de ter o transporte, ou para de ter a difusão. Então a difusão sempre vai ocorrer do local de maior concentração para o local de menor concentração, certo? Aqui diz o do... Eu tô ceguinho, meu Deus do céu. O cara usa óculos para tirar o óculos para poder ler. Acho que vou começar a pedir aposentadoria. Então, basicamente, aí vem dizer que é governada por diferentes tipos de mecanismos e manifesta-se com magnitudes bastante distintas. A difusão ocorre no interior de sólidos, líquidos e gases. Aí cito o exemplo, uma gota de tinta se dilui na água. Ao contrário, por exemplo, de gotas de óleo, por causa da miscibilidade. Vamos estudar basicamente a questão de difusão nos sólidos. E nos sólidos, a difusão ocorre por movimentação atômica, no caso dos metais, de ânions e cátions, no caso das cerâmicas, e de macromoléculas, no caso dos polímeros. Então, o que é que vai acontecer? Lá na questão de defeitos, lá atrás a gente falou sobre lacunas, são vazios, buracos. E essas lacunas, elas são extremamente influenciadas, o número delas, a quantidade delas, influenciada pela temperatura. Então, quanto maior a temperatura, maior o número de lacunas, maior o número de vazios. Então, vou conseguir ter uma maior difusão. A mesma coisa de água com açúcar. Ou vamos pegar café com açúcar. Se eu coloco pouco açúcar num café frio, eu vou conseguir uma diluição. Muito açúcar num café frio, vou diluir uma parte e uma parte vai precipitar. Se eu faço esse mesmo teste em um café quente, o que é que vai acontecer no café quente? Eu aumento a solubilidade. Então aquela quantidade de açúcar que eu coloquei e precipitou vai diminuir, porque a solubilidade é aumentada com o aumento da temperatura. Até uma saturação, que depois da saturação não tem mais o que fazer. Então, basicamente, onde danada a gente consegue utilizar essas ideias de difusão? Filtros para purificação de gases. Homogeneização de ligas com segregação. Modificação superficial de peças. Dopagem de semicondutores e no processo de sinterização. Vou falar de um pouquinho cada um deles. Não sei se vocês já viram, mas tem uns vídeos de sobrevivência do exército americano que o cara pega e o soldado pega, vai lá e filtra a própria urina e depois toma a urina filtrada. Como diabos funciona isso? Através de filtros. Existe um processo de produção de dessalinização de água, esse negócio todo, que é feito por um sistema chamado de osmose e usa filtros. Tá? Então aí vai depender muito do material. Então no caso da osmose, normalmente, como trata-se de muito sal, então você termina utilizando material cerâmico para não corroer os elementos. Mas aí em algumas aplicações industriais você coloca um metal para esse metal absorver determinado elemento e passar só o que você deseja. Então isso é muito utilizado, mais do que a gente imagina. Modificação superficial das peças. Existem tratamentos térmicos, como por exemplo, quero isso. Nitretação. Nitretação vem de nitrogênio. Então, pego uma peça metálica, coloco dentro de um forno, boto a atmosfera desse forno rica em nitrogênio,
e faço os átomos de nitrogênio entrar na superfície da peça metálica. E aí eu altero completamente as propriedades da superfície metálica que eu estou tratando. Aí aqui também tem a carbonatação. Então são elementos que eu coloco para dentro do metal para melhorar as propriedades, tá? Seja por acabamento superficial, seja para ter maior dureza, seja para dar maior resistência à corrosão, seja para o que for, tá? Então eu consigo fazer esse tipo de tratamento sem precisar derreter o metal para jogar esse material lá dentro. Então isso eu modifico a superfície do metal. Dopagem. Nome bonito. Alguém sabe o que danado significa? Exatamente. É eu pegar a impureza, eu tenho lá querido e adorado silício, que é a base de tudo. Inclusive tem um vale nos Estados Unidos chamado Vale do Silício. Que fica onde, meu Deus? Alguma coisa que vale aí. Queria fazer um em Angicos. Lá basicamente é a questão do silício, porque se desenvolve tem muito crescimento de startup e desenvolvimento de empresas nessa área de tecnologia, tá? Mas o silício em si, silício, para quem não está ligando o nome à pessoa, junto com o oxigênio, talvez seja o elemento mais abundante da crosta terrestre, que é a sílica, o SiO2. Então, desse SO2, que é o mesmo material que é utilizado para fazer o espelho, a gente retira simplesmente o silício. E esse silício, você consegue fazer ele num grau de pureza de 99,99999%. Por que ele precisa ser tão puro? Porque depois de ele ser puro, ele está bem refinado, digamos assim, eu faço um processo de dopagem. E o que danado é esse processo de dopagem? Eu coloco elementos químicos que vão me dar mais elétrons ou menos elétrons. Por exemplo, no de mais elétrons eu coloco o fósforo que tem 5. O que é que acontece com o silício? O silício é tetravalente, como diria Galvão Bueno, é tetra, valente. Então, o que é que está ali na famíliazinha do carbono? Então, o que é que acontece com um cristal que tem esse fósforo? Só simplificando aqui, tá? Colocando só um silício. Então, vou ligar silício aos elétrons de fósforo. Chegou. E vai sobrar o quê? Um elétron. Então, esse pedacinho ele fica com excesso de elétrons. Então eu chamo isso daqui um cristal tipo N, que seria negativo, porque ele tem elétrons. Faço a mesma coisa com outro elemento que ao invés de ter 5 elétrons na última camada, tem 3. Então ele fica com deficiência de elétrons. Então ele vira um tipo P. Então essa junção de cristal N com cristal P, eu formei o que nós chamamos de diodo. Na verdade não é bem positivo não, aqui na realidade ele fica tendo excesso de buracos, tá? Ou lacunas, como queiram. Aí você fica com uma ligação. Não, ele se enquadra, está ali na categoria de isolante normalmente. Isso. Que quando eu faço isso, aí ele passa a ser um semicondutor. Que aí é nessa posição aqui de diodo, com a voltagem de aproximadamente 0,7 volts, ele passa a conduzir. Então desse negocinho aqui, diodo, que é um componente eletrônico, surgiu um outro componente chamado transistor ou transistor, tá? Daí desse transistor foi seguindo, aí surgiu um negócio chamado CI, que é circuito integrado. Aí desses circuitos integrados foram evoluindo, que aí o circuito integrado antigamente era um bicho que parecia um
um besouro cheio de perninha. Hoje começa a aparecer mais um besouro ainda, que você pega, se você abrir um computador, você vai ver um trocinho preto lá no meio e um bocado de linhas bem finas saindo dele. Então aqui dali, todos os componentes que eu preciso para o processamento, ou seja, para uma grande calculadora, coloco dentro de um circuitozinho integrado. Então comecei a brincar dentro com o silício, com elementos dopantes dentro, eu comecei a brincar, fazer os próprios componentes, colocar diodo, transistor, tudo dentro de um circuito integrado. Aí o que foi acontecendo com as coisas? Tchum, 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 diminuindo. Aí hoje em dia tem uma porcaria dessa que é mais potente do que o meu primeiro computador. Um 486 DX2 de 50 MHz. 4 GB de HD. Bom todo, na época, bala. Então você vai diminuindo. As coisas terminam ficando, digamos, mais compactas. Aí depois você começa a brincar, né? Que antes quando eu era criança, eu tinha TV de tubo. Mas todo mundo chegou a conhecer TV de tubo, né? Então, uma TV de tubo grandona, não sei o que. Inclusive eu fico brincando com minha mulher, mais uma vez falando mal da minha mulher, que a gente tem fotos que teve uma coisa ridícula, porque você conquistava o primeiro televisor para dentro de casa, principalmente se não era abastado, como é o meu caso, aí ia logo tirar uma foto do lado do televisor. Aí tanto eu como minha mulher temos uma foto do lado de um televisor, só faltava ser da mesma marca. Aí o que é que acontecia? TV de tubo, a grande ideia da TV de tubo era que ela fosse diminuindo para ser mais portátil. Então começou-se a diminuir os televisores. Aí hoje em dia, que tudo pode ser portátil, o que é que está acontecendo? Está voltando para aumentar o tamanho. Então esse negócio de tecnologia, ele é meio sazonal. Tem hora que o negócio está lá em cima, é bom, aí depois começa a ir lá para baixo, depois ressurge. Então o negócio é meio cíclico, tá? Você reinventa a mesma coisa com a outra roupagem. Aí hoje em dia, para quem gosta de tecnologia, tem todo esse negócio aqui é baseado no silício, tá? Então hoje já existe uma tecnologia, principalmente de imagem, que é fazer tudo isso daqui baseado no carbono. Que aí ecologicamente é mais correto, é mais eficiente, não sei o que. Então, por exemplo, tem televisores hoje que vocês encontram aquele OLED, tá? O Ozinho quer dizer que é Organic LED. Ou seja, os caras conseguiram fazer o que fazem com silício com carbono. E como fonte de carbono você pode tirar de qualquer lugar, então fica mais fácil, tá? E a tendência é que isso fique mais barato com o passar do tempo. E isso dá margens a outras coisas, por exemplo, você imaginar um televisor com tela curva. Que é sensacional a imersão que você tem dentro do televisor. Aí sim as mulheres deviam reclamar, porque eu com um televisor daquele e um videogame de última geração, aí pronto. Ou, se forem espertos, peçam de presente de casamento videogame. Porque aí você mata 2 coelhos com uma cajadada só. Tá certo que vai perder por um lado. O cara nunca vai querer sair de casa. Ele sempre vai estar lá, jogando videogame. Aí vocês botem no peso aí o negócio. Quero ter reclamação por jogar bola com os amigos ou ficar em casa jogando videogame. Digo que os dois dá confusão. Então o negócio é impressionante. Não dá para compreender. Acho que fazer como... Todo mundo assistiu De Volta para o Futuro. Tem um dos filmes que... não sei se é no final do 1 ou do 2, que Dr. Brown volta e fala para Marty que vai viajar para tentar desvendar um dos últimos mistérios do universo. Aí, qual é? Entender as mulheres. Acho que é no final do 2. Então é mais ou menos um negócio que nunca estão satisfeitas com nada. Mas paciência. Não dá para viver sem. Vamos lá. Principalmente ficar tomando conta lá em casa sem briga porque meu filho é mais apegado à mãe e minha filha, obviamente, é mais apegada a mim, porque eu sou muito mais divertido do que a mãe.
Mas é verdade. Então eu sou o cara que deixa pular em cima da cama sem escutar, sem reclamar. Porque cama é um local de se brincar. Aí ela fica discutindo. E o mais velho tem um negócio que eu disse: Cauê, a gente vai fazer tal coisa, mas não fale nada pra sua mãe. Aí é só chegar em casa: mamãe, sabe o que papai fez? Aí ele já descobriu que ele é um X9 dela, então nunca mais vou fazer nada com ele não. Mas tem brigas em casa com... Você briga com um, aí vem correndo pros braços: eu quero papai! Aí quando você briga, eu quero mamãe! E quando a avó tá perto, eu quero vovó! Então é o seguinte, para entender como ocorre esse negócio de difusão, nós temos aqui dois elementos. O cobre, agora vermelho no vermelho fica invisível, né? Cor. Que cor eu posso combinar com vermelho? Esse azul escuro, será que... Cobre e níquel. Então aqui estão os elementos pintadinhos de cobre e os elementos de níquel. Se eu coloco esses dois elementos juntos e dou condições para que esta difusão ocorra, o que é que vai acontecer? No início, está tudo paradinho aqui, então a concentração de cobre é alta, 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 alta. Chegou na superfície do níquel. Eu não tenho como ter difusão, então o que é que acontece com a concentração de cobre? Vai a zero. A mesma coisa fazendo o caminho inverso. Níquel, 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 níquel. Chegou aqui na superfície. Não tem nada, concentração despenca, zero e continua zero. Agora, por mágica, se eu dou condições para que haja a difusão, o que é que vai acontecer? Átomos de cobre irão entrar na região do níquel e átomos de níquel irão entrar na região do cobre. Então eu tenho a zona de transição em que eu formo uma liga cobre-níquel. Então fica esta difusão. Bem no ponto aqui, no início, eu vou ter um excesso de cobre e aqui ainda vou ter um excesso de níquel. E aqui no meio eu vou ter a difusão. Em outras palavras, a concentração que antes era como? Retinha, 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 puf, cai. Retinha, retinha, retinha. 100, 100, 100, zero, bruscamente. 100, 100, 100, zero, bruscamente por causa da superfície. Agora, o que é que acontece? 100 e eu começo a ter um decréscimo da concentração. Ele não vai para zero bruscamente. Então, essa região eu tenho a difusão de cobre e níquel. Se eu deixar tempo suficiente, então eu vou ter a concentração nas proporções que eu coloquei lá. Tá? Se for 1 para 1, então vou ter uma mistura lá, diluído nessas condições. E como diabos, por que raios ocorre essa difusão? Para ocorrer a difusão, eu preciso de uma força motriz. Por exemplo, ideia de energia. Se essa pasta está aqui em cima, a essa altura, ela vai ter o quê? Energia potencial. Está acontecendo alguma coisa com ela aqui? Não. Mas se eu soltar, ela caiu. Foi puxada por quem? Gravidade. Então o que é que está acontecendo aí? Eu tenho uma força que está fazendo a pasta cair, que é a gravidade. Na difusão, eu também tenho que ter uma força. Por quê? O que é que acontece com os átomos? Os átomos estão
ligados uns aos outros. Aquela história, lembra lá daqueles cubinhos bonitinhos, aquele negócio lá do início do curso? Os átomos são ligados daquela forma. Posso ter defeitos, mas eles estão ligados daquela forma. Então o átomo está ligado naquela estrutura. Então, para esse átomo sair daquela estrutura, ele precisa de uma energia. De uma força que faça ele dizer, vai embora! E essa força... Cadê? Cadê Perdido. Cadê a temperatura, mano? Só sacanagem. Tá em que slide? Bom, não sei. Então, essa força você vai ter com a temperatura. Quanto maior a temperatura, maior a agitação térmica. E aí entra uma outra coisa. Eu posso ter nos metais a difusão por lacunas, ou difusão substitucional, e a difusão intersticial. Das duas, qual vocês acham que é a mais fácil de acontecer? Tem esse desenhozinho aí. Um átomo está aqui nessa posição e vai sair para essa outra. Um átomo grandão. O exemplo que eu gosto de dar é de um ônibus lotado. Aí eu peço desculpas, mas o exemplo que me vem à cabeça atualmente talvez seja politicamente incorreto. Mas é o que está me vindo à cabeça, então desculpas antecipadas. Você está num ônibus lotado e entra uma pessoa gorda. E entra uma pessoa magra. Qual a que vai se locomover com maior facilidade dentro do ônibus lotado? Por quê? É mais fininho, vai passando lá, vai andando com maior facilidade. O gordo, quando for passar, ele vai passar, mas vai deformar por onde ele vai passando. Então ele vai ter uma maior dificuldade. Então a solução soda, ou a difusão por lacunas, difusão substitucional ou intersticial, obrigatoriamente o elemento tem que ser muito pequenininho. Então ele vai fazer isso com maior facilidade porque ele passa mais facilmente nos espaços. A substitucional, um átomo grandão vai ter que se locomover para outro local. Então é um pouco mais difícil. Um pouco mais difícil significa dizer que eu vou requerer um pouco mais de energia. Na intersticial, o elemento pequenininho vai com maior facilidade. Então, para que uma movimentação dos átomos, para ocorrer a movimentação de átomos, são necessárias duas condições. Deve existir um espaço livre adjacente ao átomo. 2. O átomo deve possuir energia suficiente para quebrar as ligações químicas que unem a seus átomos vizinhos e então causar uma distorção no reticulado cristalino durante o deslocamento. Basicamente, existe muitas teorias que explicam esse comportamento, tá? Dos materiais, muitas delas resumidas em todas aquelas leis da termodinâmica, tá? De energia livre para cá, energia livre para lá, e tudo isso é feito com aquelas teorias, tá? Então, para ficar na cabeça, vai precisar de energia e de espaço livre. De onde é que vem essa energia? Do aumento da temperatura. De onde é que vem esse espaço livre? Da presença de lacunas. Então, a difusão por lacunas, eu preciso ter um buraco. Todo mundo já brincou de Resta 1? Aquele joguinho lá que era o Candy Crush de antigamente. A vantagem é que lá você não precisava ficar mendigando vidas, porque é uma coisa muito triste você ficar mendigando vidas no Candy Crush. Aí por favor, mande vidas, poder estar roubando, matando, mas não, eu estou pedindo vida no Candy Crush. E o povo não manda.
Estou encalhado numa fase há um bocado de tempo. Devia ter tentado hoje de manhã. Mas vamos lá. Então, o que é que acontece na difusão? Para que ocorra no joguinho lá de resta 1, para o jogo só funciona porque tem um espaço vazio. Então, o pinozinho do jogo vai para aquele espaço vazio. A mesma coisa acontece na difusão por lacunas. Para que ocorra a difusão, é necessária a existência de um espaço vazio, de um defeito, que é um buraco. Então, o que é que vai acontecer com o átomo? Ele vai sair da posição dele, vai gritando, opa, ao sangue, ao sangue, ao sangue. As pessoas vão se afastando e ele ocupa aquela região. Mais uma vez, com que força ou com que energia ele faz isso? Através da ativação térmica, tá? Então, basicamente, a difusão por lacunas de um átomo, hospedeiro ou substitucional, se desloca de uma posição normal da rede cristalina para um sítio vago ou lacuna adjacente. E aqui outra coisa, tá? Que ele nunca vai dar um pulo, energeticamente falando, tá? Eu tenho esse vazio aqui. Esse átomo daqui, ele não vai fazer, quero chegar naquele ponto, o que é que eu faço? Eu vou dar uma volta por ali, venho, chego aqui, desço e venho para cá. Energeticamente, isto é impossível. Então, o que é que se faz? Ele vai para o buraco que está mais próximo dele. Certo? Não vai ter voltas. Você não vai ficar confiando num GPS. Que é sensacional que eu comprei um GPS vindo de Açu para cá e disse que Angicos está do lado direito. E pior que a voz que estava lá era Fernanda e eu ficava brigando com Fernanda. Disse, Fernanda, você está enganada, Fernanda. Não é para esse lado, Fernanda. Vire à direita. Fernanda não é Fernanda. Não confie em GPS. Eu fui para Maragogi, que fica perto de Porto de Galinhas, já no estado de Alagoas. Com o GPS eu consegui me perder na ida e me perder na volta. Isso tudo por causa de Fernanda. Fernanda entrou em cada buraco. Para nunca mais. A movimentação dos átomos ocorre em uma direção e a das lacunas em outras. Basicamente por quê? Se esse átomo ocupa esta lacuna, o que foi que aconteceu com a lacuna? Foi para onde? Para o lugar do átomo. Coisa legal, né? Sensacional. A extensão segundo a qual a difusão por lacunas pode ocorrer é função da concentração de lacunas presente no metal. Então, quanto mais lacunas, mais fácil ocorrer a difusão. E como é que eu aumento o número de lacunas? Aumentando a temperatura. Em outras palavras, resumindo tudo. Tive lacuna, tive energia, consigo fazer a difusão. Então, se eu elevo a temperatura de um metal, não preciso necessariamente chegar à fusão do metal, eu consigo fazer a difusão de um metal no outro. Simplesmente, temperatura alta, aumenta o número de lacunas. Temperatura alta, aumenta a vibração térmica, consigo fazer os átomos se movimentarem. A difusão intersticial, como vocês podem ver, é um elemento pequenininho que vai passar pelo interstício. Lembrando mais uma vez o que danado é esse tal de interstício. Imagine uma célula cúbica eu vou colocar uma cúbica simples só para questão de desenho, tá? Então, todo o espaço vazio dessa célula cúbica é chamada de interstício. Então, qualquer pontozinho aqui que não tenha átomo é um ponto intersticial. Então, é fácil um átomo pequeno andar por esses elementos. Então,
Em metais e ligas, a difusão intersticial é um mecanismo importante para a difusão de impurezas de raio atômico pequeno em relação aos hospedeiros. Hospedeiros seria o elemento que tem maior quantidade, tá? Então, exemplos são hidrogênio, carbono, nitrogênio e oxigênio no aço, tá? Então, esses elementos a gente pode jogar dentro do aço, que são elementos lá que vão formar a liga. Geralmente, a difusão intersticial é muito mais rápida que a difusão por lacunas. Por que será? Pelo tamanho dos elementos envolvidos, tá? Um é muito pequenininho, o outro é grandão, então difusão é mais fácil, tá? Então aqui, o ferro, a gente vai ver isso daí quando for falar um pouquinho sobre diagrama ferro-carbono. Eu tenho um ferro alfa, que tem uma estrutura cristalina, e tenho, cadê? No caso do ferro alfa, a 500 graus Celsius, a difusão dos átomos de carbono é quase 10 vezes mais rápida do que a autodifusão do ferro. Então consigo fazer, por causa dos espaços, elementos pequenos se difundirem muito mais facilmente do que os elementos grandes, tá? E aí, vamos entrar na matemática do negócio. Negócio chamado de fluxo de difusão. Deixa eu ver se pega aqui a outra. Equações diferenciais, alguém se lembra? Olha ela aí. Como diria a menina do Big Brother. Então o que é que vai acontecer? Eu só vou falar aqui da primeira lei de Fick. E a segunda a gente vê na próxima aula, tá? Basicamente, o que é que vai acontecer? A gente sabe que a difusão vai depender da temperatura, do gradiente de concentração. Então, começou-se a se estudar como seria isso, como daria esta difusão. Então, a primeira coisa que foi definido foi esse tal de fluxo de difusão. Então, para quantificar a rapidez que o fenômeno de difusão se processa no tempo, usamos o fluxo de difusão. É definido como sendo a massa, ou, de forma equivalente, o número de átomos, que se difunde por unidade de tempo através de uma área unitária perpendicular à direção do movimento. Então, esse fluxo J é igual a massa sobre esse A, na realidade, não entenda como A representa, tá? A variável daqui, representa a área através do qual a difusão está ocorrendo e T, o tempo. Ou seja, massa sobre área vezes tempo. Daí, você colocando em infinitésimos, J vai ser igual a 1 sobre A dm dt. Variação da massa em função do tempo. O fluxo é dado em kg por metro quadrado por segundo, ou átomos por metro quadrado por segundo. O quadrado aqui saiu errado. E aí entra a difusão em estado estacionário, em que no estado estacionário, nós condicionamos que o fluxo é constante com o passar do tempo. Na realidade, o que vai ocorrer é o estado não estacionário, ou a difusão em estado não estacionário. Por quê? Se eu tenho a difusão acontecendo, certo? Se o fluxo é contínuo no estado estacionário. Mas só que o que é que está acontecendo na prática? O gradiente de concentração está diminuindo. Então, se esse gradiente de concentração diminui, esse fluxo não pode ser contínuo. Então, na realidade, o que existe é o não estacionado com a equação diferencial de segunda ordem. Mas, para começar o estudo, a gente considera tudo como no estado estacionário. Para alguns casos, dá uma boa aproximação. Então, tem
estudos para você determinar tempos de tratamento térmico, por exemplo, aquele negócio que eu falei de nitritação, carbonatação, essa equação aqui no estado estacionário dá uma boa aproximação. Então eu posso definir quantas horas o material deve passar no forno a temperatura tal para que ocorra até 1 milímetro dentro do material eu tenho uma camada de tantos por cento de nitrogênio. Então isso é possível definir com essa fórmula. Tá? Então basicamente, pressão, imagine um gás de um lado, uma placa metálica e a saída desse gás aqui do outro lado. Então se eu coloco o gás desse lado, ele vai começar com a concentração A, e à medida que eu vou andando dentro desse espaço, essa concentração vai diminuindo, certo? Tá lá, tempo inicial, disparei o cronômetro, coloquei lá o gás, o que é que vai acontecer com o gás? Aqui tá bem grande, aí vai andando e chegando aqui do outro lado. Obviamente, se eu mantenho isso constante, com o passar do tempo, um tempo infinito, o que é que vai acontecer? Ele está em equilíbrio, certo? Mas com tempos pequenos, a concentração vai sempre diminuindo, ou vai aumentando com o passar do tempo. Tá? Então, em T igual a 0, a concentração é nula aqui na saída. T igual a 1 segundo vai aumentando, e aí vai sucessivamente. Como isso daqui é uma taxa de variação, a variação de concentração em função do tempo, variação de concentração sobre variação de concentração com espaço, tenho aqui o espaço, dá para fazer esse gráfico. Então esse cara desenvolveu que é chamado de a primeira lei de Fick, onde D é uma constante de proporcionalidade, também é conhecido como coeficiente de difusão, dC e dx a variação da concentração com o espaço, pelo espaço, tá? E esse sinal negativo indica que o fluxo se dá na direção decrescente do gradiente. Certo? Isso aqui é a primeira lei de Fick. Deixa eu só mostrar a segunda, aí na próxima aula eu faço... Não, é que eu esqueci de colocar o exercício para aplicar essa primeira lei de Newton, tá? Minha Nossa Senhora, Newton, me perdoe, foi mal. Da primeira lei de Fick. Na próxima aula,